Olá, eu sou o Marcos Camargo e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre ciência, sobre a história da ciência e a importância dela para a sociedade moderna, principalmente em tempos de pandemia de Covid-19. Também vamos falar um pouquinho sobre a importância da ciência para outras áreas, como por exemplo para a segurança pública. Bom, ciência, pessoal, é um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos, práticos que procura estudar os fenômenos da natureza, feito então por pesquisadores, por meio de métodos científicos validados, enfim, e a partir disso então se debruçarão sobre uma série de informações para nos gerar conhecimento. A ciência, obviamente, ela não começou hoje, ela já vem de longa data, desde a antiguidade, inicialmente de forma mais empírica, onde os pesquisadores, os cientistas, na época os filósofos, eles avaliavam e entendiam as questões gerais da sociedade. Eles não ficavam necessariamente em cima de métodos científicos, eram deduções empíricas pela observação, pela experiência, e com o tempo então isso tudo foi se desenvolvendo a partir de Aristóteles, depois na Idade Média com o método científico e depois digamos assim que na Idade Moderna, a ciência que nós conhecemos até hoje, começando ali, por exemplo, com Galileu, com as experimentações científicas, buscando sempre a autonomia do pesquisador, a autonomia da ciência. Então essa foi a evolução que a ciência foi tendo ao longo do tempo. E evidentemente, nos dias atuais, ela é parte imprescindível da sociedade e a gente vê muito bem isso na questão hoje da pandemia do Covid-19. E por que a ciência é importante? Porque é ela que nos permitirá, se a gente pegar o exemplo da pandemia, ela que nos permitirá não só sair da melhor forma possível dessa pandemia, com informações corretas, com sensatez, com serenidade, mas ela também vai nos ajudar a nos precaver de futuras pandemias. É a partir da ciência que nós vamos desenvolver vacinas, é a partir da ciência que a gente consegue melhorar o nosso convívio em sociedade, se a gente pensar inclusive em outras áreas. Foi a ciência que desenvolveu os aviões, a ciência que desenvolveu os meios de comunicação, os antibióticos. Então aí está a relevância. E nesse momento ela vai ser importante para responder uma série de perguntas que nós ainda não sabemos em relação ao Covid. Por exemplo, qual é a possibilidade de imunização de toda a sociedade? Quer dizer, como que vai funcionar a imunização natural pelo Covid? A gente ainda não sabe, Não sabemos se, por exemplo, a imunização via exposição ao Covid será uma imunização permanente, como acontece com o sarampo, uma vez que a pessoa fica submetida ao sarampo e contrai o sarampo, uma vez curada ela não volta a ter reincidência porque ela adquire anticorpos permanentes ali contra o sarampo. A gente não sabe ainda o que realmente vai acontecer com o Covid, se ele vai se comportar dessa maneira. Acredita-se que sim, mas não sabemos ainda se não seria possível algum tipo de reincidência. Há casos na literatura científica de pessoas que foram acometidas pelo Covid, se curaram e depois foram acometidas novamente. Então essa é uma informação que a ciência ainda precisa responder. Outra informação, qual é o tempo de vida do vírus fora do organismo humano, por exemplo? O vírus é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa estar parasitando um hospedeiro, por exemplo, o homem, para ele poder se multiplicar, para que ele possa continuar, digamos assim, o seu ciclo vital. Ele fora de um hospedeiro, ele morre, mas ele não morre em um segundo, nem do dia, nem em questões de minutos, melhor dizendo. Então o vírus ele tem um tempo de vida fora de um hospedeiro. Qual é esse tempo de vida? A gente ainda não tem esses dados de forma precisa. Existem estudos que demonstram que ele pode, ainda que com uma carga muito reduzida, em uma quantidade muito reduzida, sobreviver por até 72 horas em uma superfície, ou seja, fora do organismo, por exemplo, o organismo humano. A questão da temperatura também, quanto tempo ele aguenta ou qual o nível de temperatura que ele aguenta. A gente viu muitas notícias que se comentava que quando chegar o verão ou no verão o vírus não sobrevive porque as temperaturas são altas. Ora, isso também ainda não está perfeitamente elucidado. O que se tem de informações é que o vírus poderia suportar temperaturas até 50 graus, ou seja, então mesmo no verão há uma grande possibilidade do vírus ainda se manter viável no ambiente.
que se acredita é que a esterilização total, ou seja, eliminar completamente o vírus de uma superfície seriam com temperaturas em torno de 90 graus, ou seja, a partir de 50 e chegando até 90 graus. Claro que outros fatores vão interferir também, que tipo de superfície a circulação que existe naquela superfície, enfim, o número de pessoas que passam por ali, outras intempéries, chuva, enfim, vento, existem outros fatores ali que precisam ser pensados também para se saber o tempo que o vírus vai durar. E talvez a principal pergunta que a comunidade científica faz hoje é qual é a cura para o Covid, né? Nós não temos ainda nenhuma aplicação, nenhuma estrutura farmacológica, não há nenhum medicamento, não há vacinas que possam hoje tratar no sentido de curar o Covid. Existe o tratamento sintomático, né? Ou seja, os sintomas, né? A pneumonia, a febre, a dor de cabeça, esses sintomas, essas manifestações, elas podem ser tratadas de forma sintomática por diversos meios, mas não existe ainda uma cura específica para o Covid e nós ainda não temos vacina. Isso a ciência ainda está buscando. Então, por essas razões, é fundamental que exista e que nós tenhamos o investimento em ciência. Nós temos profissionais capacitados no Brasil, mas no que nós precisamos é de um incentivo realmente efetivo em relação à estrutura para se fazer ciência no Brasil. É essa estrutura que vai permitir que a gente possa nos preparar cada vez melhor, seja para pandemias ou seja pelo próprio desenvolvimento econômico que um país precisa ter. E na segurança pública, onde que a ciência pode ser aplicada na segurança pública? Nós temos hoje uma segurança pública com alto índice de criminalidade, enfim, em que as discussões elas ficam mais no mundo jurídico, mais no mundo da retórica. Então falta um pouco mais, ou falta bastante coisa em termos de ciência para que a gente possa melhorar questões de segurança pública. Então a gente pode discutir e deve discutir desde implementação de bancos de perfis genéticos que vão permitir identificar criminosos, que vão permitir elucidar melhor os crimes. A gente pode pensar em sistemas padronizados de circuitos fechados de TV que vão permitir identificar melhor a ocorrência de um determinado delito, identificar os autores de um determinado delito, e podemos entrar até na área de economia, né, na área de econometria, onde a gente pode estudar índices e esses índices serem aplicados na segurança pública para identificar melhores formas de aplicação do dinheiro público, melhores formas de investimento. Então tudo isso é ciência, essa ciência precisa ser também aplicada na segurança pública. Então esses são alguns fatores importantes para que a gente continue investindo em ciência, para que a gente invista cada vez mais em ciência, para que a gente realmente valorize a ciência e a pesquisa no Brasil. Isso traz desenvolvimento para o país e nos protege também de uma série de outros fatores, como por exemplo de uma possível pandemia. E para finalizar, eu queria deixar uma frase de um físico importante para o mundo e para o Brasil, que é o Marcelo Gleiser, que diz o seguinte: somente uma sociedade que é versada na ciência é que poderá decidir o seu destino de forma responsável. Ok? Um grande abraço e até a próxima.